Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Inganga. Vamos falar um pouquinho sobre o que as pessoas falam da marginalização de Exu e Pombogira, ou os marginais. Existe uma confusão muito grande nessa fala, não de quem fala, mas é porque não conta toda a história, né? Então a gente precisa entender, né, toda a história. Não, os Exus e Pombogiras não eram marginais e até podem ter sido dentro do seu contexto encarnatório, mas não quer dizer que sejam todos, não quer dizer que todos eles tenham cometido crimes ou coisa do gênero em sua vida. Ou podem sim ter cometido crimes dentro de um contexto histórico, não é? Por exemplo, ser um grande mago, um grande bruxo, dentro de uma sociedade extremamente religiosa e ser condenado socialmente, eu não estou nem falando que ele foi queimado, pelas suas práticas e pelos seus estudos, né? Grandes matemáticos, físicos, químicos do iluminismo eram ocultistas, né? Os seus estudos que revolucionaram, sim, a ciência a partir de então, que é o que nós chegamos até hoje, eram ocultistas, porque eles estudavam escrituras antigas. Essa ciência, esse conhecimento não é novidade, tá? Ela já existia há muito tempo. Eles só refinaram os entendimentos, tá? Então, sim, eles podem ter sido essas pessoas, ok? Então é importante a gente separar as coisas. O que torna Exu e Pombogira marginalizado é dentro de um contexto social da época, na qual eles surgiram dentro, né, da cabula, dentro do catimbó, né? Eles surgiram ali, eles eram os grandes mestres da magia com grande conhecimento, tá? Então, eles vieram dali. Só que essas religiões eram de antigos escravizados. Então, obviamente, eles eram marginalizados. Com o advento da Umbanda, né, que veio dessas religiões, né, e também dentro da religião espírita, né, houve aí um sincretismo, e aí eu não vou entrar em detalhes entre Zélio de Moraes e Tata Tancredo, tá? As práticas, né, a fala desses espíritos, a forma como que eles se comportavam, era contra a sociedade da época, tá? Então, eles eram estranhos, né? Imagina vir um espírito feminino, por exemplo, né? E dizer que as mulheres deveriam se empoderar. E eu tô falando no começo do século, gente. No começo do século passado, né? É só estudar um pouquinho. Que as mulheres deveriam se empoderar, que as mulheres tinham o poder, que as mulheres não deveriam se subjugar a nada nem a ninguém, né? Então, isso era uma fala desafiadora, não é? Quando os Exus vinham e falavam que todos eram livres e todos poderiam caminhar e decidir pelos seus próprios destinos, isso era uma fala desafiadora. Então, eles começaram a ser marginalizados, inclusive dentro da própria religião Umbanda, tá? Porque desafiava até mesmo o valor daquele médium que estavam incorporando, não é? E por isso, eles, nessa marginalização, aqueles que entendiam e acreditavam também nesta fala,
né, começaram a cultuá-los de forma separada. Não é que eles deixaram de existir, né? Eles começaram a ser cultuados de forma separada por aqueles que acreditavam também naquela própria doutrina que eles defendiam. O Exu e a Pombogira, eles retornaram na Umbanda em torno da década de 40 e 50, até mesmo porque havia uma perseguição contra os terreiros de Umbanda. Então eles precisavam de defesa e ataque, né? Hoje a Umbanda, ela continua existindo graças aos Exus e Pombogiras que foram trazidos novamente para dentro da Umbanda, não é? E começaram a ser, sim, mas vocês podem perceber que nos terreiros de Umbanda existe um dia específico e eles chamam de Quimbanda. Não é a Quimbanda que nós cultuamos hoje, né? Mas sim, existe isso dentro da Umbanda, tá? Com o passar do tempo, né? Fazendo parte até mesmo da própria natureza do Exu e da Pombogira, eles foram sendo cultuados realmente de forma separada, na qual nós temos a Quimbanda hoje. Então, quando a gente fala em Exu e Pombogira, nós não estamos referindo somente aos grandes feiticeiros, aos grandes mestres africanos, tá? Nós estamos nos referindo a todos os homens e mulheres que sim viveram em uma época aqui nesse planeta, tá? E defenderam doutrinas desafiadoras, formas de pensar diferente aqui. E eles encontraram, né, se juntaram e formaram, né, o que nós temos hoje como falanges, legiões de Exus e Pombogiras, tá? Na qual eles reverenciam, né, um ser superior. Eles não deixaram, eles não negaram a existência de um ser superior, tá? É o que nós chamamos, né, de maioral. Então, eles reverenciam esse ser superior. Mas esse ser superior é diferente, totalmente diferente da concepção cristã, tá? Então, não existe o menor vínculo doutrinário entre esse ser, né, cultuado, reverenciado pelos Exus e Pombogiras, com este ser criado dentro do cristianismo, tá? Então, só para vocês entenderem o contexto das coisas, para não falarem besteira, certo? São, obviamente, né, nós estamos tratando com espíritos, e eu falo isso de uma forma muito apropriada, né, que são os senhores do mundo, né, porque eles detêm conhecimentos, né, até mesmo pelas vidas que tiveram na Terra, e posteriormente também pelas suas vidas e existência no plano espiritual, né, eles detêm sim, né, um poder, um conhecimento, uma força absurda, tá? Capazes, sim, de alterar, né, dentro do que é permitido a vida da Terra. Vejam, dentro do que é permitido. Eles sabem muito bem quais são as leis que regem não só esse planeta, mas nossas vidas. Não adianta pedir para um Exu para você se tornar uma pessoa milionária, rica, né, e etc., se isso não está no seu destino. Ele não vai ir contra a lei que existe ali. Eles, embora sejam teoricamente fora da lei social, olha, fora da lei social que existe aqui, eles não são fora da lei. Entendem isso? Exus e Pombogiras, que
que reverenciam seu maioral, não são fora da lei. Eles seguem leis. É o que eu sempre falo. Talvez a gente não conheça todas, porque não conhecemos nem os nossos próprios propósitos, nem a nossa própria força, nem o nosso próprio caminho espiritual, né? E nós queremos conhecer leis que regem a natureza, de fato, as leis que regem a natureza dos planos espirituais. É o que eu sempre digo e repito. Nós só temos domínio sobre nós mesmos, esse famoso livre-arbítrio, quando nós nos conhecemos, quando nós nos dominamos, quando nós sabemos de fato quem nós somos. E não é isso aqui. Não é na carne. Mas ele sabe. Um grande beijo, espero ter esclarecido essa questão da marginalização. São espíritos marginais? Não, eles são espíritos marginais, talvez dentro de um contexto social que existe hoje e que existiu no passado. Tá bom? Grande beijo a todos da Mameto Nganga. Tchau, tchau.